E um lance que tirou o Cruzeiro completamente, né? O mental do jogo, ainda depois da derrota. Pedro Lourenço falou na Itatiaia sobre a união, né, que precisa acontecer entre os clubes e a repercussão após o afastamento dos árbitros envolvidos, né, na grande lambança ontem no Beira-Rio. E o Pedro Lourenço admitiu ainda hoje que recebeu uma ligação do presidente da CBF, Edinaldo, que foi solidário e que assumiu o erro grave no jogo de ontem. Então, o Edinaldo ligou para o Pedro pedindo desculpas sobre o que aconteceu no Beira-Rio. Vida que segue, o Cruzeiro pede união dos clubes também, e o Pedro foi, né, bem nas suas falas, convicto que precisa, além da união, a profissionalizar, né, a profissão da arbitragem, para que a cada dia os erros possam ser diminuídos. Essa é a palavra do Cruzeiro, que está na bronca. Inclusive ontem sequer o técnico Leonardo Jardim foi para a entrevista coletiva para falar sobre o jogo, e até mesmo já pensando na equipe do Muxugruna pela Copa Sul-Americana. Jogadores também não falaram na zona mista, silêncio total e na bronca com a arbitragem. JVC. O que eu achei uma pena, inclusive, né? O Leonardo Jardim não ter ido à entrevista coletiva, porque tinha uma série de perguntas a serem feitas a ele, quanto à escalação, por exemplo, quanto à mudança depois da saída, da expulsão, né, do Jonathan Jesus, quanto ao planejamento para a sequência. Enfim, tinha muita coisa de futebol a ser perguntado ao Leonardo Jardim, e não acho que tenha que ser visto com bons olhos a ausência da entrevista do treinador, porque o jogo teve outros fatores além da arbitragem. O Gamarra, por exemplo, sendo escolhido aí para a zaga, muitos fatores que poderiam ter sido perguntados. A experiência dele também, né, em termos de Europa, o funcionamento do VAR, o uso do VAR, como pode acrescentar, né, e não atrapalhar. Tinha muito assunto. Muito assunto para ele falar, e um cara que sempre tranquilo, acredito que não ia para a entrevista coletiva, né, para fazer xingamentos, mas pelo menos para tentar contribuir para a arbitragem brasileira. E mesmo se resolvesse xingar a arbitragem, tinha outra coisa para perguntar, né? Enfim. Então, mas eu acho assim, essa nota que o Cruzeiro soltou, e o que eu vou falar vale pro Cruzeiro e vale pros outros clubes do futebol brasileiro também, tá? Porque o Palmeiras ontem foi beneficiado e o Abel Ferreira não esbravejou. Quando o São Paulo foi beneficiado na primeira rodada, o Zubeldia não esbravejou como ele esbravejou ontem no duelo contra o Atlético, em que ele foi prejudicado, né? É importante destacar, o Lianco deveria sim ter sido expulso no primeiro tempo. E a nota que o Cruzeiro divulga no site, ela tem alguns fatores importantes. Primeiro é o título, estamos cansados. A frase final é: acabou a paciência. E um pouco antes da frase final tem: esperamos muito mais de quem se diz competente para administrar o futebol brasileiro. Exigimos atitude e mudanças imediatamente. É o que diz o Cruzeiro por meio de nota, o que disse o Cruzeiro por meio de nota ontem no site. Se não partir disso aqui para ações efetivas, e aí o que eu digo é, que o Pedro disse inclusive na entrevista, e espero que saia de fato do discurso, vamos sentar os clubes todos aí, todo mundo à mesma mesa, os 20 da Série A que votaram no Edinaldo, os 20 da Série B que votaram no Edinaldo, as federações que votaram no Edinaldo, todo mundo que entendeu, e pegando a frase da nota do Cruzeiro, que quem tá lá se diz competente para administrar o futebol brasileiro, está na nota do Cruzeiro, que também votou no Edinaldo. Vamos todo mundo reunir os 20, pelo menos os 20 da Série A, que não conseguem sentar e formar uma liga só, e vamos de fato nos preocupar com a resolução do problema do futebol brasileiro? Ou vamos a cada semana, quando for prejudicado, esbravejar, e quando for beneficiado, falar que tá tudo certo? Se isso não partir, se a nota do acabou a paciência, e é curioso a paciência ter acabado cerca de 15 dias depois da eleição da presidência da CBF unânime, a paciência acabou muito rápido, né? Se partir do fim da paciência para ações efetivas, se o Cruzeiro vai ser um dos líderes aí do movimento para solucionar esse problema do futebol brasileiro, se não passar para essa ação efetiva,
Nota de time de futebol, nota de repúdio. Vai ser apenas nota. É pra julgar pra torcida. Só serve pra isso. Pra julgar pra torcida, pra falar que estamos indignados, que isso e que aquilo. Mas na hora de votar, vota no mesmo. Na hora de, quando é beneficiado, fala que tá tudo bem, ninguém esbraveja. Então, assim, vamos partir pro próximo passo ou vamos continuar no mesmo populismo de sempre, fingindo, fechando os olhos quando é beneficiado e esbravejando quando é prejudicado? O que eu espero é isso. E o que eu tô falando é pro Cruzeiro, mas eu digo de novo, vale pro Palmeiras, que foi beneficiado, vale pro São Paulo, que semana passada foi beneficiado e foi prejudicado agora, vale pro Atlético, que foi prejudicado semana passada contra o Grêmio e ontem foi beneficiado contra o São Paulo, vale pra todo mundo. Vamos partir para ações efetivas ou vamos continuar jogando pra galera? Que é o que tá acontecendo no futebol brasileiro, é esse o cenário quanto à arbitragem. E agora, quanto à Confederação Brasileira, é isso aí que acontece no nosso futebol. Nós estamos vendo o caminho que o nosso futebol está indo, os rumos da nossa arbitragem em especial, não saímos do lugar. E na rodada 3 vocês podem ter certeza que vai acontecer de novo, porque essa é a maneira como o nosso futebol está sendo conduzido. 2 equipes de arbitragem foram afastadas, mas tivemos um lance contestável de gol anulado no jogo do Corinthians. Tivemos também esse lance do jogo do Atlético importante de ser destacado. Vários outros lances ao longo da rodada. É o nosso futebol, é o futebol brasileiro, mas todo mundo acha que tá tudo bem, tá todo mundo satisfeito e a vida vai seguindo dessa maneira. E Rubens, o Cruzeiro vai seguir a vida dele com o Matheus Pereira, né, Rubens? Pois é, Cirilo, e até acrescentando no seu comentário, o técnico Roger Machado, depois na sua entrevista coletiva, disse que foi justo, né? Foi justo, aí é complicado. É o exemplo, e cai muito em cima do que você comentava. A vida que segue, 6h19, o Cruzeiro se reapresentou pela manhã na Toca da Raposa. Agora o assunto é Copa Sul-Americana, jogo contra o Muxugruna na quarta-feira, portões fechados no Gigante da Pampulha. E a grande notícia para o torcedor, e não só para a partida dentro de casa, mas o Matheus Pereira 100% integrado ao elenco do Cruzeiro para a montagem da equipe. Isso porque, Cirilo, ele foi titular em apenas um jogo com o comando do técnico Leonardo Jardim, que foi na ida contra o América pelo campeonato estadual. Agora vai alterar o esquema tático. Quem sai da equipe? Wanderson. Vamos aguardar esse time do Cruzeiro, que teve o Wanderson como uma das peças, né, que ontem estiveram, de certa forma, bem atuando, e o Cruzeiro agora tendo o Matheus Pereira, que é o seu camisa 10, um dos seus principais jogadores, agora à disposição do técnico Leonardo Jardim, que finaliza a preparação ainda amanhã no período da tarde na Toca da Raposa. É esse Cruzeiro pro jogo contra o Muxugruna e o técnico Celeste, que tenta se reabilitar na competição internacional, até porque depois tem o Palestino fora e a necessidade de somar pontos, para não acontecer como foi na temporada passada, quando o Cruzeiro por muito pouco não acabou, né, não avançou para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Vida que segue, agora é quarta-feira o Muxugruna.